Bom, primeiramente a gente precisa parabenizar a LDU, né, que merecidamente se classificou, foi um time mais eficaz, foi um time mais letal, foi um time que soube aproveitar as oportunidades, que teve jogadores que foram decisivos. Então, o Thiago Nunes, a equipe da LDU está completamente de parabéns. Porque não contou com jogadores que nas duas partidas protagonizou lances bizarros, em que um atacante profissional jamais deveria fazer, que é perder um caminhão de gols, como o Luciano. Que para muitos, e aqui eu não quero contestar, mas eu queria entender, como tem torcedor que considera o Luciano como um ídolo. Um cara que se esconde de jogo grande, treme na base, não tem a mínima capacidade de ter uma pontaria e que de fato é decisivo somente quando joga contra o Corinthians, quando joga com um jogo que não vale nada. Porque, meus amigos, convenhamos, me cita aí, eu desafio a todos vocês aí que defendam ainda o Luciano. Qual jogo é que ele foi de fato decisivo? Só lista para mim no campo dos comentários, tá? Uh, Bom, é completamente plausível também a gente comentar sobre essa direção pífia que tem o São Paulo, sobre Júlio Casares, Muricy Ramalho, Rui Costa, Belmonte e companhia, que desde que entraram tem acabado com o São Paulo. Decisões equivocadas, contratações inexplicáveis. Júlio Casares já deveria ter sido retirado do comando do São Paulo já há muito tempo. Impeachment dificilmente vai acontecer. A gente sabe que são todas chapas ali aliadas, então sai um, entra outro, e a mesma coisa já há um bom tempo no São Paulo. Então, assim, enquanto houver essa direção medíocre, esse presidente, essa direção, esses conselheiros dentro do São Paulo ali, vai ser difícil a gente projetar um futuro promissor. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria comentar com vocês. Outro ponto é que o São Paulo de fato perdeu essa classificação já lá no Equador, né? E aliás, se a gente for falar de justiça no futebol, São Paulo já deveria ter sido eliminado contra o Atlético Nacional. Eu acho que seria mais plausível o São Paulo tomar aqueles 3 a 4 gols do que fazer esse papelão aí diante da LDU. Eu acho que ficaria mais ok, porque de fato hoje se provou porque o São Paulo não seria de fato um postulante ao eventual título da Libertadores, que com toda certeza, se passasse ainda pela LDU, com toda certeza seria humilhado mais uma vez pelo Palmeiras. Então, galera, fica difícil a gente projetar alguma coisa, um futuro do São Paulo nessa situação que o time se encontra. A gente perdeu no Equador com uma desatenção gigante de Arboleda, Pablo Maia, Cedriques, enfim, dá para citar uma imensidão de nomes em que jogadores profissionais conseguem fazer erros pífios. E também contar com atacantes como o senhor Luciano, Ferreira, Rigoni e companhia, que treinam diariamente, mas não têm a capacidade de acertar o pé para o gol. E hoje foi mais uma prova disso. Luciano perdendo mais 3, 4 gols tranquilamente. Então, assim, tem jogadores no São Paulo, galera, que nitidamente acabou o ciclo, tá? As questões de escalação do Crespo hoje também não entendi, mas eu acho que ele é o menor dos culpados, pelo menos na minha visão. Fez uma escalação inexplicável hoje também, colocar Rigoni. Cara, o Rigoni é um outro também. Eu não entendo essas contratações de São Paulo. É um cara que era reserva no México, fez 10 a 11 partidas e apenas um gol. E foi contratado pelo São Paulo. Hoje uma partida ridícula. Dá-me Bobadilha, Pablo Maia também. E o que mais me impressiona é você ter no banco o Lucas Moura, que só pôde jogar 20 minutos, não fez nada, obviamente, fica muito tempo sem jogar. Um Oscar, que também fala que se está muito bem, mas não é relacionado. O Marcos Antônio também, que estava no banco e nem entrou. Então, voltando, eu acho sim que tem jogadores que acabaram o ciclo. Eu acho que o Arboleda já é um cara que deveria repensar em novos ares no ano que vem. É um cara que já tem um certo desgaste, é um cara que não é grande jogo grande. O Luciano também é um cara que precisa respirar novos ares. Agradeço por nada. É um cara que pode muito bem vazar do São Paulo.
Se o Oscar e o Lucas Moura tivessem o mínimo de dignidade, também pediriam boné. Tá? Eu agradeço o Lucas Moura pelo carinho com o clube. Acredito que ele é muito torcedor de São Paulo, mas é um cara que não vai ser relevante agora até o final do ano, porque o ano do São Paulo acabou. Tá? O ano do São Paulo acabou hoje. Tá? Eu não acredito que o São Paulo vai se classificar para a Libertadores para o ano que vem, e mesmo que se classifique uma eventual pré-Libertadores, é um time que vai dar desgosto novamente, assim como foi esse ano. Então, Oscar, Lucas Moura, faz a boa, conversa com a direção, faz uma rescisão amigável, porque eu acho que é a melhor decisão que vocês podem tomar. O Luciano da mesma forma, mas eu acho que tem contrato ainda também. Então, assim, eu acho que precisa passar esse momento de transição. Não dá pra gente contar com jogadores que não conseguem jogar. O Lucas Moura esse ano fez 20 jogos, se eu não me engano. Já estamos na reta final do ano e ele conseguiu fazer 20 e poucos jogos. Muito, né? Então, pessoal, hoje é um dia triste, né? Amanhã você vai acordar meio cabeça inchada, meio chateado, vai trabalhar aí meio revoltado, mas é isso. Torcer para o São Paulo nos últimos anos é isso. É você saber que vai ter vexame e só não saber a hora que vai chegar. E é isso, pessoal. É lamentar, mas o ano do São Paulo acabou. É somente cumprir tabela. Eu acho que vai ter, obviamente, um certo baque no elenco. Talvez contra o próximo jogo contra o Ceará, sabe lá o que vai resultar. Mas é isso. É difícil a gente projetar alguma coisa diante de uma situação tão pífia que o São Paulo vem realizando nos últimos tempos. Tá? Eu acho que essa direção, essa presidência, jogadores, toda a comissão deveriam ressarcir todos aqueles que compraram ingresso hoje para assistir essa partida ridícula do São Paulo. Eu acho que se eles tivessem dignidade faria isso. Ó, galera, a gente vai ressarcir todos vocês que gastaram dinheiro e viram essa partida ridícula de hoje. Tá? Se tivéssemos ali uma direção, uma presidência de fato com o mínimo de vergonha na cara, todos eles ali pediam para sair. Tá? Muricy Ramalho, Rui Costa, Belmonte, Júlio Casares e companhia. Porque o que eles fazem com o São Paulo é ridículo. Beira ao ridículo. Mas é isso, pessoal. Não tem muito mais o que falar hoje. Enfim, talvez a gente troque uma ideia melhor em relação ao que foi o São Paulo na Libertadores, mas não tem muito o que falar. Né? Não tem muito o que falar, só lamentar. Logicamente, a gente tinha um certo grau de otimismo, como é de um torcedor. Mas, no fundo, a gente sabia que a vaga foi perdida lá no Equador. Né? Então, você não ter um atacante que não sabe definir, não tem a mínima capacidade, como a Ferreirinha, Rigoni e o Luciano, fica mesmo difícil a gente conseguir alguma coisa. São Paulo hoje teve quase 30 chutes. 30 chutes. 4 ou 5 talvez tenham sido mais perigosos, mas não foram aproveitados. Tá? A LDU que teve talvez um único lance conseguiu fazer o gol, que aí aquele gol que a LDU fez não tinha mais nenhuma chance do São Paulo conseguir reverter a situação. Bom, galera, é isso. Agora juntar os cacos aí, ver o que vai ser essa temporada, que acabou. Agora é tentar se manter ali numa posição razoável, mas Libertadores não acredito, tá? Não sei quando o São Paulo vai experienciar de fato uma reconstrução no time, porque assim, as ideias de Júlio Casares ali para a reconstrução do time beira o ridículo. Beira o ridículo mesmo. Bom, galera, ficando por aqui. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus, até mais e valeu.